Oi, turma, tudo bem? Vejam só, hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho mais curta, que basicamente nós iremos analisar uma redação que foi elaborada, certo? Para o tema que vocês já estudaram. Observem que nós passamos como atividade um tema de redação, vocês fizeram essa redação, foi corrigida. Eu elaborei uma aula em que apresentei um esquema de interpretação do tema, certo? Mas ainda assim, alguns alunos estão apresentando dificuldades em relação à estrutura, em relação às partes da redação, o que colocar em cada uma dessas partes, certo? E também em relação à proposta de demissão. Então, neste momento, nós iremos estudar essas partes, certo? A redação que eu trago é apenas um modelo, ok? E eu gostaria que vocês treinassem, certo? Vai ficar mais fácil no dia do exame para aquele aluno que constantemente estiver treinando a redação, tá certo? Então, vamos lá. Turma, observe o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, sempre ao tema, certo? Os desafios da educação à distância no Brasil durante e após a quarentena. Veremos que nesta redação o aluno ele não vai atacar o assunto Covid-19, né, ao longo de todo o seu texto. O assunto pandemia, né, digamos assim, não é o assunto principal dessa redação. O assunto está aqui. Os desafios trazidos à educação, né, a partir desse momento diferente, certo? Poderia ser qualquer coisa, mas aí o tema aborda a ideia da pandemia, né, da quarentena, do isolamento social, certo? Então, a primeira coisa que vocês deverão atender, né, digamos assim, é essa questão de entender principalmente, né, o assunto tema, né, os desafios da educação, tá certo? Poderia ser sobre qualquer outro cenário, tá certo? Então, este aluno, observe o seguinte, ele traz aqui na introdução uma breve contextualização, tá certo? Vejam que ele vai tocar no assunto pandemia, né, coronavírus, mas apenas para situar que a partir deste momento a educação no Brasil passou a ter novos desafios, tá certo? Então vamos lá. Observem como ele começou. A Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou no início do mês de março de 2020 a condição de pandemia originada pelo Covid-19. No Brasil, o primeiro caso ocorreu em fevereiro do mesmo ano, e no mês seguinte, governadores e prefeitos adotaram uma série de medidas de isolamento social. Contudo, essas ações trouxeram, especialmente na educação, alguns transtornos que devem ser enfrentados pelos educadores, tanto pelos educadores quanto pelos alunos, como desafios para manter o aprendizado durante e minimizar os prejuízos após esse período de exceção. Certo? Observem que aqui ele traz a ideia do Covid-19, mas de forma bem singular, ele aponta na segunda parte da introdução a referência ao tema, certo? Então, e mais especialmente, ele já traz essa indicação de que é um problema que ocorre durante, certo? Mas não vai acabar com com o fim do isolamento social. Que esses desafios eles se tornarão, digamos assim, constantes, ok? Beleza. Olhem só o primeiro desenvolvimento, mas antes, observem o tamanho da introdução e o tamanho do desenvolvimento. A introdução é esse pedaço do nosso texto em que nós não vamos dedicar muito espaço, certo? No máximo 7 linhas, no máximo mesmo 7 linhas, ok? E a maior dedicação de espaço, sem dúvida, nós daremos aos desenvolvimentos e à conclusão, tá certo? Lembrando que nos desenvolvimentos nós vamos argumentar, nós vamos expor nossas ideias, nós vamos colocar nosso ponto de vista, tá certo? E na conclusão nós iremos apresentar a proposta de intervenção. Bem, eu passei para vocês em outras aulas uma série de palavras conectivos que servirão como elementos de ligação entre os parágrafos, tá certo? Aqui eu trago para vocês um elemento que vai ser utilizado no primeiro desenvolvimento
e em seguida vocês vão ver um correlato, tá certo? É muito importante que vocês tenham domínio sobre esses elementos de ligação entre os parágrafos. Ok, aqui ele começou. A priori, as dificuldades enfrentadas pelos professores exteriorizam os obstáculos da educação tradicional em dominar as ferramentas digitais. Durante décadas, os professores, com as exceções, ministravam aulas convencionais e recursos tecnológicos, a exemplo da produção de conteúdos digitais, ficavam restritos ao ambiente universitário. O cenário, da, o cenário de pandemia e correlata quarentena vem demonstrando que tanto a escola pública quanto a privada carecem de investimentos em tecnologias e suporte aos profissionais. Isso demonstra como a educação brasileira, a exemplo de outros ramos, é reativa, ou seja, espera um evento ocorrer para então desenvolver ações a fim de corrigi-lo. Ok? Vejam, eu chamo a atenção de vocês para, primeiro, o tópico frasal, né, que ele traz aqui no início do parágrafo, certo? A ideia central, a ideia que encabeça o parágrafo, certo? Mostrando que os professores, que a educação, né, é, vamos dizer assim, que este momento de isolamento social trouxe exteriorizou, né, obstáculos que a educação brasileira tem, certo? E especialmente no domínio das ferramentas digitais, tá certo? Eu quero que vocês também observem o seguinte: o parágrafo ele é completo é, com a utilização de orações curtas, né? De períodos curtos, pedaços. O aluno ele não se preocupa em fragmentar o texto, desde que a ideia esteja completa ou fique completa no, no vamos dizer assim, na oração seguinte, né? No pedaço seguinte da redação, tá certo? Do parágrafo. Eu quero também que vocês observem o seguinte: aqui eu acredito que ficou bem explícito a opinião crítica do aluno. Vejam que ele fala que a educação brasileira, assim como outros ramos, né, da nossa sociedade, é reativa. O que significa isso? Como ele bem colocou aqui, espera um evento acontecer para, enfim, corrigi-lo, né? E não é vamos dizer assim, uma atividade preventiva, ok? Vejam que nós estamos falando de educação a partir de ferramentas digitais há muitos anos, certo? Que a educação ela precisa se retransformar, vamos dizer assim, se transformar e nós não tivemos esse cuidado até o momento da quarentena, tá certo? Do isolamento social, ok? Vamos dar uma olhada no próximo parágrafo. Ok, aqui nós temos a continuação do texto e observem que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, certo? E a conclusão. Em relação, claro, à introdução, estes parágrafos vão ser maiores, certo? Mas o aluno precisa ficar bem ciente do que deve constar nesses parágrafos, certo? Os parágrafos de desenvolvimento eu vou argumentar, eu vou expor minhas ideias, eu vou apresentar a minha visão crítica, eu vou colocar meu ponto de vista, certo? Eu vou trazer exemplos, eu vou interpretar dados estatísticos, ok? E na conclusão eu vou apresentar a proposta de intervenção, eu vou resolver o problema, eu vou tentar dar uma saída objetiva, eficiente ao problema, tá certo? Então aqui são parágrafos que realmente serão maiores, por isso que nós vamos dedicar poucas linhas à introdução para digamos assim, dedicar espaços importantes aos parágrafos que são importantíssimos para a construção da nossa nota positiva, tá certo? Eu também chamo a atenção de vocês para o seguinte: se lá na introdução, desculpe, se lá no desenvolvimento ele colocou o a priori, certo? Como elemento de ligação entre os parágrafos, eu vou colocar aqui no segundo desenvolvimento um a posteriori. São expressões em latim que basicamente significam o seguinte: o a priori é primeiramente, certo? Em primeiro lugar, sinônimo para em primeiro lugar, e o a posteriori seria em seguida,
tá certo? Diego, vale a pena usar essas palavras? Bem, vale, ok? Há sinônimos em língua portuguesa que você também poderá utilizar. Não quer dizer que sua nota vai ser maior por causa disso aqui, mas dá ao texto um toque clássico, tá certo? Digamos assim. Eu chamo a atenção de vocês também, porque neste parágrafo aqui ele vai apresentar, ele vai tentar construir sua argumentação a partir de exemplos, tá certo? E o que é o exemplo? O exemplo é uma forma argumentativa, é um elemento de argumentação em que eu mostro ao leitor que, bem, com o exemplo, né, eu trago o exemplo, eu me aproprio do exemplo para poder explicar o assunto, ok? E é uma excelente ferramenta argumentativa, tá certo? E aqui ele traz exemplos que são, digamos assim, corriqueiros, que sem dúvida o corretor conhece ou já ouviu falar. Claro que eu vou tentar, né, comprar a mente do corretor com esses argumentos, tá certo? Com esses exemplos. Bem, veja como ele colocou. A posteriori, vale destacar que, em verdade, as escolas estão buscando atender às demandas de urgência, especialmente as pedagógicas e as tecnológicas, apresentadas a partir da utilização de plataformas digitais, como exemplo, o Google Classroom, o Zoom e o Instagram. Observem que aqui é um tópico frasal desse parágrafo, a ideia central. E aqui, se você assistiu à aula anterior, observou que para uma das respostas de investigação do tema, né, eu trouxe a seguinte afirmação: o problema existe e as escolas estão tentando solucionar, ok? Então, vejam que aqui o elaborador do texto está mostrando o seguinte: ó, o problema existe, mas as escolas, né, não estão omissas em relação ao problema, na tentativa de solucioná-lo, de minimizar as dificuldades trazidas com a pandemia, com o isolamento social, certo? As escolas estão usando ferramentas digitais e tentando adaptar o ensino, né, convencional, o ensino tradicional, tá certo? Então aqui o elaborador ele já traz essa ideia do exemplo como uma forma de ilustrar que as escolas estão tentando solucionar o problema. Estão tentando trazer uma normalidade à educação transmitida para esse aluno. Essa reação, olha que interessante, aqui ele já mostra, é uma reação, se lá no primeiro desenvolvimento, né, nós falamos de uma educação que é reativa, veja que há uma ligação entre as ideias, né, entre os argumentos. E eu quero que vocês guardem isso. É importante a gente linkar as ideias do primeiro desenvolvimento com o segundo desenvolvimento. Tá certo? Agora, claro, quer linkar de forma mais fluida, de forma mais agradável. Diego, como é que eu faço isso? Treinando, certo? É mais fácil a gente, com o treino, desenvolver esta habilidade. Essa reação é gradual, vejam. Essa reação é gradual e demonstra a boa intenção. Veja que aqui ele não está em momento algum entrando em choque, lutando, brigando com a escola, tá certo? O candidato está mostrando, ó, os professores estão tentando trazer normalidade a um momento de anormalidade. Essa reação é gradual e demonstra a boa intenção dos educadores em promover uma manutenção das atividades escolares durante a pandemia e uma tentativa de minimizar os prejuízos no ritmo de estudos ocasionados pelo isolamento social. Novamente, períodos curtos, tá certo? Com um período curto, eu dou chances ao meu corretor de ler, parar, raciocinar e em seguida continuar a leitura. Ele para e pensa assim, bem, é isso mesmo, as escolas estão tentando trazer uma normalidade, ok? Estão tentando minimizar os prejuízos, tá bom? Em defesa, observe que o candidato ele está aqui, em certo ponto, já colocando seu ponto de vista, sua visão crítica. Então, em defesa, observa-se que o cenário atual é novo para os alunos. Observa-se que o cenário atual é novo para os alunos.
e alguns, apesar de dominarem os modernos recursos tecnológicos com mais fluidez do que os adultos, têm demonstrado uma imaturidade em conduzir os estudos de casa, inclusive exteriorizando a falsa impressão de questão de férias. Ok? Aqui, mais uma vez, o candidato ele encerra o parágrafo com um ponto de vista. Ok? Esse ponto de vista, senhores, não quer dizer que necessariamente o meu corretor deverá concordar. Ok? O ponto de vista, a redação ela preza pela liberdade de expressão, ok? Eu vou colocar algo, eu vou defender, ok? Eu não vou, claro, colocar absurdos, tá certo? Eu não vou usar a minha redação para propagar pensamentos ilegais, tá certo? Mas presume-se aqui vamos dizer assim, liberdade de expressão, ok? A, a ideia primordial da redação é que o aluno tenha liberdade para se expressar, tá bom? Beleza. Vejam agora o último parágrafo. Observe que é uma redação com 4 parágrafos. Eu corrigi uma redação que tinha 6 parágrafos. Por favor, certo? Uma introdução, uma conclusão e o restante desenvolvimento. Não vai fazer isso, ok? Nossa redação vai ter no máximo 5 parágrafos. E eu ainda estou sugerindo que a nossa redação para o Enem tenha apenas 4 parágrafos, tá certo? Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Indubitavelmente, esse período será passageiro. Contudo, as transformações no ambiente escolar tenderão a ser duradouras. Portanto, para enfrentar os desafios apresentados, é prudente dinamizar a educação online através de conteúdos digitais atrativos e inovadores, por meio de uma escola que reinvente um modo de ensinar, recorrendo no que couber aos exemplos do ambiente universitário. Outro mecanismo de enfrentamento diz respeito à possibilidade do educador enxergar as dificuldades como oportunidades. Para tanto, cabe investir em capacitações. Afinal, o papel primordial da educação é contemplar o maior número de pessoas e assim diminuir as disparidades sociais. Vamos analisar este pedaço da redação. Observem, na aula teórica, né, na aula de análise do tema, eu sugeri que vocês sempre apresentassem duas soluções, né, que seria uma solução para cada um dos parágrafos de desenvolvimento, certo? Eu quero que vocês lembrem que nós deveremos apresentar o que será feito, como será feito, o agente de transformação, né? O agente que irá transformar, né? E especialmente, né, não vamos esquecer da finalidade. A finalidade poderá ser uma para cada uma das soluções, né? Ou, digamos assim, uma para as duas, tá bom? Aqui eu fiz questão de colocar apenas uma vez que a saída vai nos levar a esta ideia da educação e a transformação da educação, tá certo? Então, o que é que eu quero que vocês observem? Observem, aqui novamente nós vamos ter uma retomada do tema, tá certo? Eu quero que vocês observem também. Vejam que nesta redação, só uma vez a referência ao Covid-19 e a este momento de pandemia, que é lá na introdução. Tá certo? A redação não é sobre o Covid-19, e sim sobre a educação e os desafios a partir do momento, e a partir deste momento. Tá certo? Então, aqui, nesta reafirmação do tema, eu mostro, né, que o momento pelo qual o mundo está passando é passageiro, vai passar, ok? Contudo, as transformações trazidas na educação serão duradouras.
tá certo? Nós conversamos sobre isso lá na aula de análise do tema. Eu quero também que vocês, em seguida a esta frase de reafirmação do tema, coloquem uma conjunção conclusiva, tá certo? E a partir dela, a proposta de intervenção, tá bom? E aqui eu vou fragmentar para a gente poder estudar um pouquinho melhor. Ó, portanto, para enfrentar os desafios apresentados, olhe só, a palavra do tema está aqui, desafios. É prudente dinamizar a educação. O que será feito? Ó? Dinamizar a educação online. Como? Através de conteúdos digitais inovadores. O meio, por meio de uma escola que reinvente o modo de ensinar, recorrendo no que couber aos exemplos do ambiente universitário. Um dos textos motivadores traz dados estatísticos falando dos acertos e dos erros do ensino EAD universitário, ok? Então aqui está, eu vou aproveitar os erros e os acertos do EAD universitário e tentar aplicar aqui na educação fundamental, na educação média, ok? Eu quero que vocês observem também, aqui eu trago outro mecanismo, usem isso tudo aqui. Usem elementos de ligação entre as propostas. Outro mecanismo outro mecanismo de enfrentamento diz respeito à possibilidade do educador enxergar as dificuldades como oportunidades. Pronto, agora parte para o educador. Eu quero que vocês também dividam as responsabilidades. Observem que aqui cabe à escola, aqui cabe às instituições e aqui cabe ao educador, cabe ao professor enxergar o quê? Enxergar as dificuldades como oportunidades. O professor está tendo que aprender a fazer videoaula, né? A fazer conteúdo digital. Pronto, vai aprender. Isso vai ser aproveitado no futuro. Para tanto, cabe investir. Pronto, eu vou investir na minha capacitação. Eu vou investir em capacitação. Tá bom? E aqui a grande finalidade. Porque tanto a escola que vai melhorar a transmissão do conteúdo, quanto o professor que vai melhorar como profissional, vão contribuir para a transformação da educação. E esta transformação vai, por sua vez, né, diminuir as desigualdades sociais. Ok? Então aqui eu fecho a aula apresentando este modelo redacional, tá certo? Esta redação que serve aos senhores para nas próximas tomarem como base. Aqui o objetivo não é que vocês fiquem engessados, mas vejam cada uma das partes do texto a partir de suas finalidades, tá certo? E conquistará uma nota positiva aquele aluno que conseguir apresentar no seu texto criatividade, marca de autoria, certo? Apresentar as propostas de intervenção bem conectadas, tá bom? Então, deixo aqui este texto para os senhores, ok? Não deixem de imprimir a apostila, ok? Para sempre estarem revisando. E eu também vou deixar uma observação. Para o próximo tema, ok? Tentem aplicar a técnica de análise, de investigação do tema, tá certo? Dá certo, ok? Até mais, até a próxima aula.